Tá. Imagina. Então, então, novamente, obrigado, né, pelo convite. Eu sou Leonel Tedesco, eu trabalho, então, aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, né, eu sou professor, né, da universidade, essa que né, eu sempre digo que é o ápice, né, embora a gente conquiste outras coisas internamente na universidade, mas, essencialmente, eu sou professor do Departamento de Engenharias, Arquitetura e Computação, né, até em função da universidade estar se reinventando, então, nós unimos vários departamentos na área de exatas, né, então, eu faço parte então, desse departamento maior, que engloba todas as engenharias, arquitetura e também cursos da computação. Eu sou coordenador do curso de todos os cursos da computação, né? Então, a gente está falando em ciência da computação, engenharia de computação, computação de licenciatura, análise e desenvolvimento de sistemas ADS, né? Que é o EAD, no nosso EAD, estamos aí tentando viabilizar um curso de ciência de dados e inteligência artificial, né, sob liderança da professora Rejane Froza, que tu conhece, né, Silvia? Nossa, eu também conheço, foi nossa colega. A Dani Bagatini também. A gente está fazendo um tecnólogo, né, estamos tentando viabilizar esse curso, assim como também computação de licenciatura, né, que também consideramos muito importante nesses tempos de preparação de profissionais para o futuro, né? Então, só que esse curso a gente está tentando viabilizar o EAD dele agora, né? Bom, além de coordenador, né, desse monte de curso, eu também trabalho no programa de pós-graduação de sistemas e processos industriais. Então, a minha formação, na verdade, é em sistemas digitais e sistemas embarcados, né? Eu me especializei no projeto de Networks on Chip, né, redes intra-chip, mas já faz algum tempo que eu não trabalho muito com essa parte de projetos de circuitos integrados, até para a gente poder se adaptar à realidade da Unisc, né? Eu acho que aqui a gente tem um programa de pós em sistemas e processos industriais, e a gente entende que a gente tem que compreender, né, mapear diversos problemas que acontecem no nosso ramo industrial, no nosso ramo da saúde, até no nosso ramo educacional, e saber como é que nós podemos aplicar a computação para realizar esses problemas. Então, eu digo que hoje eu sou um professor de pós-graduação eu diria que eu sou um professor de computação aplicada, pesquisador em computação aplicada, né, muito mais do que sistemas digitais e arquitetura de computadores. Embora é a minha área de origem, gosto muito, né, fui orientando o Fernando Moraes, né, mas agora eu estou focando muito mais em poder atender a algumas necessidades que tem a instituição, né, eu tenho projetos, eu tenho muita ligação também com o nosso parque tecnológico, né, até eu tive, né, quando começou esse projeto de wearables, que eu lidero, a gente conseguiu aprovar uma verba interessante para fomentar o nosso parque tecnológico. Nós temos um laboratório de coworking com impressora 3D, prototipadora, computadores, né, e desde então, né, a minha ideia sempre foi ter, né, quando eu trabalhava em várias linhas, né, quando entrei na Unisc, eu já dou aula na Unisc há 10 anos, né, os primeiros anos foram de adaptação, né, eu fui aos poucos migrando de uma abordagem mais hard, né, que era lá no meu doutorado, para algo mais integração, aplicações, software também, né, metodologias de projeto mais avançadas, né, nesse sentido, e aí entrando muito na questão da computação aplicada, né, eu trabalhei algum tempo com a parte de computação mais para tecnologias assistivas, né, que é um tema que me interessa muito também, e percebendo essa questão, né, eu gosto de sistemas embarcados, né, e eu acho que a saúde é uma grande aplicação para isso. Então, eu comecei a investir um pouco mais de energia na pesquisa nessa parte de internet das coisas, voltadas para a saúde, especialmente, mas também para a Industrial Internet of Things, né? Então, a gente também trabalha em poder fazer com que as indústrias, com as nossas organizações, possam englobar, né, a internet das coisas industrial nos seus ambientes, né? Indústria 4.0, esse é um tema que me interessa muito, e, claro, a saúde 4.0. Então, a minha ideia aqui, né, nessa apresentação, Silviana, é mais a gente conversar um pouco. Eu não quero ser, né, eu tô tentando, ninguém mais aguenta live, né, ou apresentações, né, então a ideia é a gente poder discutir de uma forma bastante leve esses conceitos, né, mostrar algumas pesquisas, alguns dados interessantes, né, para os alunos, para o pessoal aí, sobre essa área, né, que eu acho que eu entendo que na saúde, né, e a gente está conseguindo convencer um pouco a nossa comunidade médica, né, de que a saúde ela vai ser cada vez mais, os seus processos vão se basear em dados.
A internet das coisas é mais um meio de obtenção de dados, né? Então, eu estou trabalhando bastante com a obtenção dos dados, mas é claro que à medida que a gente acaba interagindo muito com o pessoal da saúde, eles também perguntam, né, mas tu pode fazer isso aqui, que é na área de... Eu não sou especialista em ciência de dados, né? Mas eu tenho aprendido muito com a Rejane, com as minhas colegas, a Dani Bagatini, né? Em poder atender essa parte, né, da saúde também nessa parte de software, não só na parte de construção de sistemas embarcados. Inicialmente o projeto era muito focado nisso, no wearable em si, mas a gente pode trabalhar muito mais do que o wearable, a gente pode trabalhar em sistemas computacionais voltados para a saúde, e é um pouco disso que eu vou falar aqui na apresentação. Eu não vou colocar aqui currículo, coisa parecida, né, eu acho que isso aí está disponível, né, tem meu e-mail também, se quiserem maiores detalhes, né, mas essencialmente eu sou professor da Unisc nas engenharias da arquitetura e computação, né? A apresentação, claro, vou falar um pouquinho de internet das coisas. Eu acho que o pessoal, né, eu não sei quanto o pessoal tem discutido isso nos ambientes de vocês aí, mas essencialmente, né, a internet das coisas, né, ela é um conceito, a meu ver, complementar, né, ao de internet das pessoas, né? Então agora eu tenho objetos que se comunicam, e eu acho que daqui a pouco a gente vai ter a internet de tudo, né? E essencialmente, essa internet das coisas, ela é dotada de sensores que se comunicam por uma rede de comunicação de dados, né? E esses sensores são acoplados a coisas, né? Imagina o poder que isso aí pode garantir, ou a quantidade e variedade de dados que isso pode proporcionar. Porque o nosso objetivo é compreender os ambientes, quaisquer que sejam, né? Seja na saúde, seja nas cidades inteligentes, seja nas indústrias, seja na agricultura. São 4 áreas que eu entendo que são as prioritárias, né? Cidades, agricultura, saúde e indústria, né? Como é que a gente pode colocar conceitos de indústria, de internet das coisas, para viabilizar a geração de dados, né? E termos, então, processos mais qualificados através da análise que esses dados produzem. A gente poder ter previsibilidade nos processos, né? Poder fazer classificações e ter, então, processos mais eficientes. A internet das coisas, né, Kevin Ashton, né, colocou lá em 99, comunicação integrada de sensores e computação. Então, eu diria que são elementos pequenos, né, eu entendo que o conceito é viável pela miniaturização dos elementos. E aí, então, eu identifico as coisas e tenho dados da internet que pode ter alguma interação humana ou não, né? Posso ter uma certa independência já entre esses elementos. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre, né, Silvio e Ana, eu também sou avaliador da FAPERGS de projetos, né, eu tenho essa honra já desde o ano passado. Eu tenho observado que os projetos de fomento, os editais de fomento têm trabalhado muito nessa questão de integrar universidade e empresas, né? Então, os projetos que eu tenho avaliado, os editais têm saído, sempre demandam muito a questão de tu entender, fazer uma parte metodológica, né, bem sedimentada, né, bem fundamentada, mas também ter uma análise de mercado interessante, tu saber onde estás entrando, né, e até em função, eu poderia trabalhar com os embarcados pelos sistemas embarcados, né, a gente tem N metodologias de projetos de sistemas embarcados, mas indo para essa área da aplicação, a saúde tem gerado muitas oportunidades, né, a própria IoT, ela tem sido uma grande oportunidade, né? Aqui mostra um gráfico rapidamente falando sobre quantidade de dispositivos ao longo dos anos, quantidade de dispositivos computacionais ou que se comunicam, né? E a internet, e aqui tem desde 1950, né, até extrapolando a 2050, eu não me lembro bem onde eu peguei esse gráfico, né, mas eu queria posicionar, né, tem essa consultoria chamada IHS Market, né, que dá conta ali de 75,4 bilhões de dispositivos em 2025, fala alguma coisa em 2050 de 100 bilhões de dispositivos conectados, sejam eles computadores e coisas, né, então aí eu estou falando da internet de tudo. Então, a tamanha conectividade, né, vai permitir esse avanço nos processos, né, mas também vai gerar uma quantidade enorme de dados a serem processados, né, então, na verdade, esse processamento vai levar a procura-se levar a esta eficiência em qualquer área, em tu poder entender, né, através dos dados, qualquer situação, qualquer contexto. As expectativas, né, eu não sei se o pessoal está muito acostumado com o Hype Cycle, né, esse aqui é um gráfico que normalmente os pesquisadores adoram pedir para os seus orientandos colocar lá nas suas dissertações, nos seus TCCs, né, nas suas teses, falando sobre
visualizando um pouco o futuro, né? Peguei esse aqui de 2020, saiu, foi no meio desse ano, né? Foi em junho, julho. Sempre a cada 6 meses é feito esse gráfico sobre tecnologias emergentes. Então, para quem não conhece, né? Eu tenho aqui entrando na curva, né, aquelas tecnologias que são grandes promessas, né, aí no caso ali tem lá o seu pico de expectativas, né, todo mundo, ok, vai ser o máximo, né, vamos poder fazer um monte de coisa com isso. Daqui a pouco aparece a curva da desilusão, né, pensando, de repente não era tudo isso que eu estava imaginando, né, até entrar em uma estabilidade e em se conhecer efetivamente o mercado que a tecnologia, né, tá atingindo, né. A inteligência artificial, né, agora tá entrando em vários, né, sub-áreas, né, porque ela já está meio que consagrada, aparece muito em jornal, né, então são tecnologias bem consagradas, né, e aí eu estou prestando muita atenção, eu coloquei aqui, está entrando no pico que a gente chama aqui de Embedded AI, né, ou seja, a inteligência artificial embarcada. Por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais esses dispositivos pequenos eles vão ser inteligentes, né? Ou seja, eles vão ter poder computacional para poder já fazer um processamento que antigamente, né, ou na verdade antigamente, mas que inicialmente é feito na nuvem, né, ou mesmo na borda. Então, daqui a pouco a gente pode melhorar esse processamento, né, dessa grande quantidade de informação através no primeiro processamento individual. Né? O que está confirmando que essa Embedded AI tem muito potencial? Né? Se vocês forem olhar, tem duas notícias que eu considero bem importantes nesse sentido. Né? Para quem não sabe, a NVIDIA é uma empresa que constrói placas gráficas, né? Mas eles também são um player muito forte na área de inteligência artificial, e eles adquiriram a ARM, né? Para quem não sabe, a ARM ela projeta modelos de processadores, eles projetam arquiteturas de processadores para serem processadores de baixo consumo energético. Então, provavelmente todos os celulares que nós aqui cada um no nosso ambiente, né, no nosso espaço, está utilizando, tem um processador ARM. Né? Então, eu diria que o ARM é a maioria dos processadores, né? Não é o Intel, não é a AMD, não, são processadores que vão em tudo, né? Então, o ARM é um padrão, né, de construção de processadores. E a NVIDIA adquiriu a ARM. Então, e a ARM é muito associada à computação embarcada. Então, aqui está se criando, né, o que a gente está chamando aqui de a era da inteligência artificial de fato, né, já complementando uma era que já está existindo, né, de computadores de propósito geral, servidores, mas a IA embarcada em tudo. Né? Então, isso aqui já é um indicativo forte do que vem por aí, né? E tem essa outra notícia que me chamou a atenção, né? A TSMC, ela é uma fabricante muito importante, um player importante na fabricação de circuitos integrados, e eles estão, né? Isso me surpreendeu muito, porque eu trabalho com, né? Eu sabendo do projeto de sistemas digitais, de projetos de circuitos integrados, a gente estava um pouco estagnado nos 7 nanômetros, né, na questão do tamanho de transistor. E a TSMC está com planos de construção de transistores, né, de 3 nanômetros, né, produção no final de 2022, imagina, no final de 2022, e já estão começando a trabalhar em processos com 2 nanômetros. Então, a gente está vendo que essa miniaturização está cada vez, né, claro que isso aí vai chegar a um determinado limite, acredito eu, né, na verdade, para algumas companhias chegou, é que se explora muito mais hoje multiprocessamento, multicores, né, mas de qualquer forma, isso é um indicativo de que cada vez mais eu possa implementar muitas né, computações complexas em dispositivos cada vez menores. Né, então, aqui meio que um complemento a essa era da IA que estamos vivendo, em elementos muito pequenos. Isso aí, na verdade, está obedecendo a uma certa... Isso aqui é uma curva, né, parecida com aquela curva de Moore, né, que fala sobre o potencial computacional, né, cada 18 meses dobrar, e aí, né, e os computadores vêm avançando nesse sentido, né, desde o Intel 4004, né, que foi o primeiro processador, com 2.250 transistores e 10.000 nanômetros, né, eu estou colocando a mesma dimensão de nanômetros, 10 na menos 9, né, para vocês terem uma ideia do que a gente conseguiu diminuir, né, então nós estamos aqui, esse aqui eu não peguei os outros processadores mais atuais, né, agora tem o da Apple também, 2020, mas trabalhamos aqui nós estamos na era, né, da dezena de bilhão de transistores no único circuito integrado.
de 7 nanômetros, né? Então, mas o que é isso, Leonel? Né? Pega um fio de cabelo de vocês aí, ele tem 60 mil nanômetros, né? Então, tu pensa nesse diâmetro, 60 mil nanômetros ou 120 mil nanômetros e bota quantos mil transistores tu consegue botar um do lado do outro no teu fio de cabelo. Então, isso é para ter uma ideia, né, do quão pequenos estão os elementos básicos da computação, que são os transistores, né? E, novamente, isso aí confirma toda a questão da miniaturização. Então, ali, com relação a investimentos, né, então, indo muito para essa questão de o que o Brasil tem a ver com isso, né, o Brasil está ligado nisso, o Brasil está dentro dessa sintonia, né, claro, Silvia, não estou falando isso demais, né, antes da pandemia, né, a gente teve essa, eu sempre apresento isso aqui, pessoal, temos potencial, né, a IoT, nuvem, Big Data, né, isso aí há uma perspectiva de investimentos. Uma hora a gente vai sair desse momento difícil, que é a pandemia, e está chegando o 5G, já temos, claro, não sei como vai ser estruturado isso em termos de Brasil, mas é uma tecnologia que não tem mais volta, né? A gente vai implantar em algum momento essa tecnologia. Já estão falando em 6G também, né? Isso aí tudo são tecnologias para integrar cada vez mais dispositivos, com mais eficiência, né? Com mais velocidade de comunicação. E temos muitos investimentos aí, estão falando em bilhões de reais, né, fomento de empresas, organizações, para projetos nessa área, né? Então, acho que dentro da área tecnológica, acho que o Brasil, né, de uma certa forma, está se posicionando, né? Já falando um pouquinho saúde, né, o que a saúde tem a ver com isso, né? Como é que a saúde pode incorporar esses conceitos? Então, tem N aplicações na área da saúde, né? A gente tem ali... eu, especificamente, trabalho com sensores conectados ao corpo da pessoa, né? A nossa ideia é trabalhar com movimento, trabalhar com sinais vitais, trabalhar desempenho, como é que o corpo responde a determinados estímulos em determinadas áreas, né? Mas também a gente trabalha com rastreamento, né? Em IoT, com rastreamento de equipamentos, né? Melhoria de desempenho na própria captura de sensoriamento de dados, né, de exames e algum tipo de processamento, né, consultas remotas, também a telemedicina, eu acho que a IoT vai servir muito para isso, não somente com os wearables, né, mas tu poder compreender um pouco o ambiente onde está a pessoa, né, e as respostas que a pessoa dá a esse ambiente. Eu posso ter sensores IoT espalhados pelo hospital, por exemplo, né, medicamentos, né, etiquetas inteligentes em lotes previnem falsificações, né, tu pode ter muito mais segurança, então, no teu rastreamento, na qualidade de logística e de distribuição de remédios também. Então, a IoT pode estar muito presente nesse contexto. Indo já para o conceito de wearables, né, então, o wearable é aquele IoT que tu pode vestir, né, então na verdade, né, eu estou colocando tecnologia e através dessa miniaturização que eu comentei com vocês, eu posso colocar computadores acoplados às minhas roupas, a algo que eu visto, né, óculos, headset, braceletes, camisetas, calças, pulseiras, anéis, relógios, tênis, tu pode, enfim, tu veste uma tecnologia, né, para tu poder entender o que está acontecendo contigo, né, esse, né, os computadores vestíveis, eles procuram te dar essa informação. O conceito foi criado em 1980 e alguma coisa, né, pelo um sujeito chamado Steve Mann. Para vocês terem uma ideia, né, isso aqui é uma figura que eu achei bem legal, que mostra exatamente essa evolução. Ele teve a ideia conceitual, né, e procurou implementar com o que tinha, né, ele queria fazer, acho que tipo um óculos inteligente que sensorizasse alguma coisa, né, ele chegou nesse ponto, aí depois tivemos o Google Glass, temos outras várias propostas aí de óculos inteligente, mas o que fica efetivamente é o conceito, né, do computador alocado no espaço do usuário, né, sempre ligado, acessível, tu pode utilizar, realizar outras atividades, então, tu meio que as entradas de dados são meio assim, involuntárias, né, para esse tipo de equipamento. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né, eu estou fornecendo informação, às vezes, né, em computadores de propósito geral, em celulares, tu fornece informação, preenchendo formulários, essencialmente, né, ou dando likes.
Aqui não, aqui a roupa, ela está vendo o que está acontecendo no teu corpo, e essa informação pode estar indo para algum lugar, né, claro que, em princípio, a gente sempre pressupõe, né, que vai para algum lugar que vai fazer o tratamento, né, que vai te dar alguma resposta importante para a tua qualidade de vida, né, mas aqui vocês percebem o conceito, né, o conceito aqui era exatamente ter um computador vestível, né, o computador que possa vestir, mas a tecnologia na época não permitia, tinha transistores muito grandes ainda, né. Hoje isso já é mais viável. Muitas áreas de aplicação, né? Então, na indústria, eu posso trabalhar tanto na parte eu posso trabalhar com realidade mista, por exemplo, entender como é que funciona um determinado equipamento, né? Como é que eu posso fazer uma manutenção, eu posso, com óculos inteligentes, poder enxergar através de alguma parede ou coisa parecida, né? Eu posso virtualizar, né? E visualizar esse comportamento de uma determinada parte do meu processo industrial, por exemplo. Na agricultura, né? Muito interessante também, eu posso trabalhar com sensores. Tem uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, né, que trabalha com sensoriamento tem um colar que sensoriza nível de mastigação dos animais e detecta estresse através dessa forma de onda, né, desse dado. Localização também tu pode colocar aqui, né, mas eu também posso entender as condições da minha lavoura, né, posso colocar sensores espalhados de umidade, temperatura, né, e isso tudo se comunicando numa rede de computadores e poder dar, então, essa possibilidade ao gestor, né, dessa plantação, enfim, desse ambiente em agricultura. No entretenimento, né, a parte de esporte, isso está muito popularizado, mas eu particularmente ainda, né, as minhas crianças estão querendo um óculos virtual desse, mas eu estou considerando muito caro e muito grande ainda, né? Eu acho que isso aqui pode dar mais dor de cabeça por enquanto, nunca usei, né, mas eu ainda considero um vestível muito grande, né? Mas, enfim, tu pode trazer ambientes, uma imersão em ambientes virtuais muito interessante, né? Essa é a proposta, pelo menos. Na área de esportes, eu acho que está mais popularizado isso, né? Quem é que não tem um amigo que bota no Strava lá, não, fiz tantos quilômetros de bicicleta, corri, né? Bota lá no seu Instagram quanto correu, né? Olha só que legal isso aqui. O vestível te dá essa possibilidade, né? Só que, claro, tu tá meio que mostrando alguma coisa, né? Mas não tem efetivamente. Tu pode, de repente, fazer alguma análise de desempenho, mas ainda, né, essa parte de análise, retorno, eu vejo como muito incipiente, né? E, claro, na área da saúde, né, essa coleção de sensores aí, espalhados pelo corpo para avaliar, né, o desempenho dos processos terapêuticos. Então, aqui tem algumas notícias, eu sempre gosto de botar notícias nas minhas apresentações, né, são desse ano, inclusive, né, aqui teve o Apple Watch, né, tá sendo bastante noticiado, assim como o Galaxy Watch, ainda tem muitos dos vestíveis, ainda muito na parte dos relógios inteligentes, né, eu acho que a gente pode ir muito além, né, acho que meias inteligentes, né, caneleiras, camisetas, óculos, mas é claro, aqui tem muita questão de ter o que se noticia muito é a propensão, né, a questão das quedas, né, então essa variação muito rápida no acelerômetro, assim como também a detecção de batimentos cardíacos fora do limite normal, né, batimentos cardíacos, e aí pode, então, levar, né, a prever um eventual AVC ou ataque cardíaco ou coisa parecida. Então isso acaba virando notícia, né. Falando especificamente do nosso projeto, né, eu não quero fugir muito da meia hora de apresentação, tá? Então, essencialmente no projeto, inicialmente ele se chamava o projeto Wearable, né? Ele era um projeto voltado para aplicações pós-consulta. Só que essa primeira versão que o Silvio, até ele, há 2 anos atrás, ele veio aqui na universidade, eu apresentei, né, era basicamente um tijolo que tu tinha em cima da tua mão, né, não tinha nenhuma usabilidade, e pegava muito a questão dos batimentos cardíacos e a tua oximetria, né, a ideia conceitual era interessante, usava Wi-Fi, né, só que o nosso projeto ele deu uma evoluída no sentido de que, inicialmente a gente tinha muito apelo para hospitais, só que hospitais era muito genérico e nós não tínhamos uma condição de ambiente para fazer experimentações muito mais avançadas, né? Até que um dia eu
conheci lá o grupo da fisioterapia da Unisc, né, ficamos muito amigos desde então, e a nossa ideia era aproveitar uma estrutura computacional. Então, basicamente, a nossa estrutura, nas referências bibliográficas, vocês vão ver que esses sistemas de IoT para medicina, basicamente, eles têm alguns sensores, né, que se comunicam por Bluetooth Low Energy com um aplicativo e um fog server, então eu posso ter uma visualização de dados aqui, assim como um serviço para transmissão de dados, né, por exemplo, por 5G, transmite para a nuvem, armazena os dados à base de dados e faz algum tratamento desses dados ou apresenta a especialistas. Essencialmente é isso, né? Claro que alguns desenhos têm mais coisas, outros têm menos coisas, mas eu estou aqui falando de um dispositivo vestível, né? Então, o dispositivo que a gente planejou foi exatamente para a gente trabalhar, né, em monitoração contínua. A grande motivação inicial do projeto era essa, né? Entender um pouco como vestíveis podem minimizar os problemas de erros hospitalares, né? Porque vocês devem saber que uma das maiores causas de mortes no Brasil são os erros hospitalares. Então, a gente iniciou esse grande projeto já há 4 anos, né? Isso vai fazer 4 anos em 2021, iniciando pela questão dos erros, né, em processos terapêuticos. Mas a gente foi aos poucos modificando, porque é muito difícil tu detectar algum tipo de desempenho nesse sentido, minimizou o problema dos erros, né? A gente talvez retorne a esse ponto, mas a gente se preocupou muito mais em agora usar os vestíveis em processos muito específicos, né? E o processo que lida muito com o corpo é fisioterapia, né? Então, e ali a gente enxergou realmente muitas possibilidades, né? Porque eles têm tratamentos de diversas naturezas, ou de pacientes de diversas naturezas, né? Então, a gente tem essa plataforma, a plataforma MyStylus foi uma plataforma que até a gente comprou com apoio do governo do estado, né? Ele tem diversos tipos de sensores, mas a gente priorizou 3, né? A gente priorizou um de posição do corpo, então o XYZ. Nosso objetivo é entender um pouco o padrão de movimentação, caminhada e corrida, né, para detectar velocidades, por exemplo. E aqui, em relação a essa movimentação, a gente também queria capturar as respostas. Então, as respostas dadas pela oximetria e pelo fluxo de ar, né? Então, a pessoa, né, o fluxo de respiratório do paciente. Isso tudo integrado nessa plataforma. Essa plataforma, originalmente, ela não tem Bluetooth Low Energy, a gente teve que construir uma placa adaptadora. A gente também construiu um aplicativo, eu vou dar um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho, né? Isso tudo vai, então, para uma base de dados, né? Então, a ser tratado, né? Então, basicamente é isso, né? A gente tem essa... Eu já vou explicando diretamente o que faz a nossa solução, né? E é claro que daqui a pouco a gente pode até ter outras sugestões aqui, como a gente pode melhorar o nosso projeto, né? Ele está um pouco... Não digo que ele está incipiente, ele está pronto, a captura do início ao fim. A questão toda é que agora a gente está capturando dados, e dados a gente precisa de, né, consistência, tempo para poder entender eles, né? Mas, essencialmente, nós tínhamos um sistema muito mais complexo, né, de captura dessas informações. E aí, a gente decidiu, vamos fazer um aplicativo bem simples. A gente pega, né, é um aplicativo para trabalhar exatamente com exercícios que a fisioterapia normalmente realiza. Eles têm lá esses exercícios curtos, lá de 6 minutos, de 10 minutos, sobe uma escada, vai numa esteira, caminha tantos metros. E aí o que acontece? Bom, para cada exercício, o que o paciente vai fazer? O que a pessoa que está tratando vai fazer? Ela vai lá, inicia, ela pode ficar olhando os resultados aqui, né? Só que aí o que acontece? Ele vai capturando e depois para de capturar, e nesse parar de capturar, ela envia, então, um arquivo, né? Ela envia uma informação para essa base de dados. Essencialmente, isso é o que faz o vestível hoje. E isso deu um trabalho enorme, né? Até a gente chegar nessa situação ideal, né? O que monitorar, né? E como trabalhar essa parte do tempo real. Então, o tempo real, a gente decidiu trabalhar em cima do aplicativo. E, claro, que aqui eu também posso apresentar dados no web server, a gente tem, inclusive, isso, mas a gente está ainda qualificando essa estrutura, né, de apresentação. Isso é um TCC que está sendo, inclusive, desenvolvido, né, de apresentação desses dados. Hoje, o que a gente tem, então? A gente captura os dados, manda um CSV, então tem um CSV que vai lá para o servidor, né? Tem um serviço que roda e apresenta gráficos, né? Mas a gente está muito também preocupado em processar esses dados aqui, né? Então, a gente tem alguns dados de alguns pacientes, né? A gente aqui apresentamos o fluxo de ar, oxímetro e frequência cardíaca, né? A gente está trabalhando com a posição XYZ,
Mas o nosso objetivo é exatamente agora, a gente está procurando linkar essa parte de saber o que está sendo sensorizado, ou seja, qual a movimentação e qual a resposta. E, nesse caso especificamente, a nossa primeira dúvida foi, podemos, através do uso de vestíveis, reduzir o tempo de tratamento, né? Ou, durante esse tratamento, identificar possíveis falhas, né? Então, o que a gente está fazendo agora é linkar essa monitoração contínua, né, de alguns minutos, porque também na fisioterapia eles têm procedimentos pós-exercícios, né? E é exatamente esse dado que a gente está lendo também, né? A gente tem dados lá, para vocês terem uma ideia, a gente tem dados estáticos das pessoas, então, se ela fuma, a idade, peso, né, qual o modo de vida dela, a gente tem uma série de, grande questionário falando sobre o estilo de vida da pessoa, e alguns dados sobre reação da pessoa a um dado exercício. Então, a gente tem, por exemplo, oximetria no primeiro, terceiro e quinto minuto, batimentos cardíacos no primeiro, terceiro e quinto minuto. Esses dados capturados de forma estática. E a gente quer agora verificar como esses dados monitorados de forma contínua vão contribuir para o todo, para a gente poder definir como está indo o tratamento do paciente e, claro, depois do levantamento de muitos dados, poder, inclusive, estimar tempo de recuperação. Se a pessoa tem esse conjunto de dados, se ela tem esse determinado perfil, ela se encaixa nesse perfil que vai se recuperar em tanto tempo. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo, né? Qualificar os tratamentos, poder identificar erros e prever tempos de recuperação. Então, esse aqui essencialmente o nosso projeto. Quais são as nossas direções, né? Já indo para as considerações finais, né? A gente ainda está a gente está ainda na fase de captura de dados, né? Produção de artigos já com essa parte inicial, mas a gente já quer também já encaminhar alguns direcionamentos, né? Para publicações. Mas qual é que é a nossa ideia, né? Claro que, se tu trabalha, né, tu é da área da computação, a gente passou meses trabalhando em cima desse vestível, de todo esse sistema computacional. Mas isso é um detalhe do projeto, né? Depois que foi lá para o pessoal da Físio, a gente está tendo uma interação direta com eles, porque, é claro, quanto mais quem é né, nós trabalhamos com a saúde, toda vez que a gente interage com eles, eles têm uma coisa nova para relatar para a gente. Então, por exemplo, a gente está aprimorando essa aplicação, né, porque eles querem que a gente coloque nessas curvas alguns marcadores, né? Eles querem dizer, Leonel, tem algum botão para tu colocar dizendo assim, ó, essa fase aqui aconteceu isso, por exemplo, aqui ele caminhou, aqui ele subiu escada, porque tem alguns exercícios que são mistos. Então, daqui a pouco, eles querem identificar na mesma curva o comportamento em diferentes pontos do meu exercício. Então, é uma outra funcionalidade que a gente está adequando, né? A própria questão de ajuste de captura de dados, né? A gente passou muito trabalho em fazer um vestível próprio, a gente perdeu muito tempo com isso, eu reconheço, até em função da qualidade dos sensores que são utilizados no mercado, né? Então, o que a gente fez? Não, vamos pegar o que tem no MySignals, que são dispositivos calibrados, estão funcionando bem, e estamos investindo muito em utilizar um equipamento meio que pronto, claro que a gente teve que adaptar a comunicação Bluetooth, né, e fazer um próprio equipamento que pudesse ser vestido, né. Estamos trabalhando nessa identificação de causas e avanços e retrocessos em processos terapêuticos. Então, por exemplo, nesse momento, né, o nosso vestível está sendo lá testado com pacientes de COVID, né, essa que é a ideia, né, a gente poder trabalhar nessa questão, né, como está sendo feita essa recuperação, né, esse é também nosso objetivo, porque o paciente COVID, né, é uma doença que a gente está ainda conhecendo, né, e a fisioterapia é fundamental nesse processo, né, alguns pacientes têm respondido melhor com alguns equipamentos auxiliares do que outros, né, eles estão usando tipo um CPAP, né, que eles falam, né, é um equipamento que usa para exatamente melhorar a respiração, né, e aí estamos também investigando isso, né, essa questão de o uso do vestível tem influenciado, como essa resposta de determinados equipamentos está influenciando a recuperação, né. A gente está trabalhando no sistema web adaptável. Quando a gente trabalha com vestíveis, né, eu posso ter um paciente que vai usar um conjunto de vestíveis, eu posso ter um paciente que vai utilizar um outro conjunto. Como é que a gente pode ter um sistema computacional para abarcar qualquer tipo de paciente, a gente poder configurar esses dispositivos, né, personalizar esse tratamento e personalizar a interface do usuário.
processamento de Big Data, né? Então, relacionar esses dados capturados com informações cadastrais, isso é que eu acho que é bem legal. Eu acho que esse dado, o que se concentra muito, que o estado da arte faz muito, ele pega aquele dado e só baseado naquele dado ele pode fazer alguma predição. Eu entendo que a gente pode fazer predições mais qualificadas quando a gente tem um conhecimento inicial do paciente, né? Se ele tem uma predisposição a doenças, um histórico, se ele fuma, se ele bebe, se ele é obeso, se ele se alimenta bem, se alimenta mal, se ele fuma, enfim, isso pode ser um peso para avaliação do que o vestível captura, né? E isso é uma parte também que a gente está estudando. E, claro, essa parte de tu ter quais melhores sensores para quais tipos de tratamento, né? A gente tem sensores eu tenho um sensor de suor, e teve um aluno que defendeu no meio desse ano, né, para trabalhar com ansiedade, por exemplo. Então, esse vai ser um outro vestível que a gente está trabalhando. A questão é, se a gente começa a diversificar muito, a gente acaba perdendo um pouco o foco. Então, agora que a gente tem um grupo estruturado na fisioterapia, a gente está tentando, pelo menos, ter um estudo de caso mais fechado, né, em identificar causa e consequência, né. Mas é claro que, de repente, para a ansiedade vai ser uma coisa, para a própria questão de desempenho em corrida, né, para atletas, pode ser um outro tipo de vestível, ou outro tipo de conjunto de vestíveis. E aqui na fisioterapia a gente identificou esses, né, relacionando movimentação, respiração e oxigenação e batimentos cardíacos, né. Então a gente fechou nesses sensores aí. Então, com relação à físio, né, essa é uma direção importante, né, como a gente tem um programa de pós-graduação em sistemas e processos industriais, como eu comentei com vocês, né, a gente está tentando também identificar como esses vestíveis podem ser utilizados na indústria. Então, tem uma mestranda nossa que ela teve uma sorte, né, que ela tem um marido que tem feito viagens para a Europa em função de trabalho, e ela tem tido também contato com algumas empresas da Europa. Então, a gente está fazendo um levantamento, né, sobre a aceitação de tecnologias baseadas em vestíveis na indústria, né. Esse trabalho está em finalização, né. O nosso objetivo é saber qual o nível de maturidade das organizações, né, para esse tipo de tecnologia, né, que pode ser integrada, né, ela é a indústria 4.0, mas o quanto as pessoas estão preparadas para isso, a gente está fazendo um comparativo entre países da Europa e estados, e o Brasil, né, e os seus diversos estados. Aqui tem alguns resultados preliminares, tá, a gente está ainda fechando essa dissertação, mas eu acho que é interessante observar que há uma certa aceitação, né, tanto por parte dos brasileiros quanto por parte dos europeus no ambiente industrial, né. O Brasil se preocupa muito com a questão, isso a gente diagnosticou, né, há uma preocupação muito maior do Brasil em relação ao que a gente pesquisou na Europa em relação à privacidade das informações. O Brasil, digamos, ele é meio desconfiado em relação a isso, né, e que os vestíveis podem atrapalhar essa questão, né. A própria questão do tempo de aceitação, né, o europeu, no geral, ele espera um pouco mais a tecnologia se solidificar, o brasileiro é um pouco mais aberto, né, mas ele também se preocupa muito com a segurança da informação. E aqui, isso aqui são dados preliminares, né, dessas respostas, tem muitas outras respostas que a gente está ainda processando, né, mas aqui nós estamos relacionando a qualidade e a experiência do usuário com tecnologia, né, então aqui o 10 seria o máximo de experiência e o 0 o mínimo de experiência, né, e claro que aquelas pessoas que têm mais experiência com tecnologia, né, se percebeu uma maior aceitação, né, tanto no Brasil quanto na Europa. Mas aqui a gente está tentando pegar, não só pela parte de desenvolvimento dos wearables, mas também como aceitação de mercado. A gente tem direcionado algumas dissertações, até porque o nosso mestrado ele é muito plural, né, ele é muito diversificado, muito interdisciplinar. Então, aparecem pessoas da área de negócios, por exemplo, né, e a gente tem direcionado essas pessoas da área de negócios para fazer essas pesquisas de aceitação de tecnologias. A gente está com um trabalho na área educacional, né, também, né, eu estou falando aqui só nos vestíveis, né, pessoal, eu entro também outros trabalhos em indústria 4.0, né, mas aqui no caso, na área educacional, como é que a gente pode, então, detectar emoções, né, através dos vestíveis, né, então esse aqui é um trabalho que agora ele vai defender na semana que vem, não, sexta-feira agora, ele vai defender o projeto da dissertação, né, o nosso objetivo é saber, né, como é que a gente pode detectar emoções, né, frente a ambientes virtuais de aprendizagem utilizando vestíveis. E como é que a gente pode integrar essas tecnologias em um Smart Campus, por exemplo, né. Então, para finalizar, já tá 10h40 já, passei um pouquinho da meia hora, né, eu queria discutir um pouco com vocês, né, o assunto, mas o tema é atual, né, relevante, eu acho que
se a gente está trabalhando com tecnologias como IoT, né, cada vez mais as pessoas vão ser monitoradas, né, se isso é bom ou ruim, bom, né, as redes sociais são boas ou ruins, vai depender muito do uso da tecnologia. Mesma coisa com vestíveis, né, um dado que tu não libera, né, de forma deliberada, né, como é que ele vai ser tratado, como vai ser a ética no uso dessas informações. Então, é um tema que eu queria aprofundar um pouco mais. Eu até teria um mestrando no direito, tinha um rapaz no direito que queria trabalhar essa parte, mas não teve bolsa, acabou desistindo, mas estou procurando alguém para a gente poder trabalhar essa parte da LGPD, né, o quanto está madura essa questão da privacidade dos dados em relação também aos vestíveis, né, mas isso é um tema que vai ter que ser tratado. É claro que no projeto do próprio vestível, né, a gente tem identificado alguns outros problemas, por exemplo, gestão energética, né, claro que aqui a gente está trabalhando com processos bem pontuais, né, a gente não está pegando o vestível, no conceito tradicional, ele tem que estar todo o tempo com o usuário, né, aqui a gente está trabalhando o vestível em processos muito específicos ainda. A gente quer melhorar isso, né? Por exemplo, qualidade do sono, mas a gente teria que ter um vestível também muito mais utilizável. Até em função disso, eu estou tentando extrair algumas informações dessas pulseiras, né, chinesas aí que tem. A gente tem algumas delas e tem alunos trabalhando nela, né? Aí tu pode usar para terapia do sono ou mesmo para ansiedade, né? Algo que tenha uma demanda com muito mais tempo de captura de dados. Ainda não estamos focando ainda na segurança da informação, blockchain, por exemplo, né, teve o professor Zorzo, né, Avelino, ele falou para mim, cara, usa blockchain no teu projeto, né, calma, vamos fazer ele funcionar primeiro, né, e a própria questão da infraestrutura computacional, né, trabalhar com fog computing, né, mas também trabalhar com computadores distribuídos, a gente entende que isso pode gerar uma massa enorme de dados, né, e os próprios algoritmos, modelos para processamento desse tipo de informação. Então, né, quanto mais a gente mexe no projeto, né, mais problemas a gente encontra, mais problemas de pesquisa, né, o que é muito bom, mas é claro que isso aí demanda, obviamente, um trabalho muito grande. Aqui algumas referências, pessoal. Eu coletei 8 aqui, então já disponibilizei para o Silvio, né? Tem muitos trabalhos legais, são alguns trabalhos um pouquinho mais antigos. Teve um de 2012 que eu me preocupei aqui em disponibilizar para vocês algumas referências, para vocês verem. Tem muito survey aqui que fala em aplicações, né? Então, daqui vocês vão ser direcionados a centenas de outros artigos que mostram exatamente as aplicações, né, dos vestíveis, né? Então, aqui tem muito material legal para fazer, né, revisão bibliográfica, por exemplo. Tá? Mas também tem alguns mais pontuais em aplicações, né, alguns com motivações, alguns falam de mercado. Então, eu selecionei 8 artigos aqui, né, e fiquem, né, à vontade. Eu tenho eles, se quiserem, mas é fácil de encontrar na internet. Silvio e Ana, não vou mais tomar o tempo aí, fico à disposição para perguntas e agradeço aí, né, a disponibilidade de tempo aí para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Muito obrigado, Leonel. Parabéns pela apresentação, com certeza contribuiu bastante para os alunos, né? Muitos conteúdos ali apresentados, eu acho que vão ajudar o aluno a alinhar algumas ideias, né, Ana, do que é o material já exposto na disciplina até aqui, tá? E, Leonel, como eu tinha te comentado, aqui nós temos uma turma bem interdisciplinar, né? Então, nós temos psicólogos, médicos, até pessoal da informática. Nós estamos, isso aqui é o mestrado? É o mestrado de computação aplicada à saúde e tecnologias? Pós-graduação, tecnologias da informação e gestão em saúde. Então, aí, quando tu estavas falando, eu acho que para os alunos eles vão pensando nas suas realidades, né? E, claro, não entrando tanto na parte arquitetônica, que não é a competência de alguns, mas como isso funciona e qual o alinhamento que eles podem ter disto com as suas atuações, né? Até com questões de gestão, o quanto eu preciso de dados sobre pacientes, sobre comportamentos, etc., para ter a gestão da melhor maneira possível, tá? Ana, queres falar, por favor? Em primeiro lugar, agradeço, Leonel, a tua disponibilidade de conversar conosco e apresentar todo esse conhecimento com relação à tecnologia em si e à prática, né? Sim. Então, eu acho que os alunos, com certeza, eles já tinham sido um pouco sobrecarregados com bastante conteúdo, mas eu acho que eles conseguiram acompanhar a tua palestra justamente porque a gente já tinha
introduzido bastante desses conceitos dentro da disciplina, né? Porque, como o Silvio falou, nós temos médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, até o pessoal da engenharia e da TI, né? Mas nós somos a minoria. Então, assim, nós temos uma preocupação muito grande de que eles consigam compreender um pouquinho desse universo, porque realmente é muito conteúdo. E quando as pessoas falam, olha, e deu trabalho, eu estou há 4 anos fazendo um projeto para chegar aqui e ter um vestível, né? Nós estamos ainda com a participação do Vinícius, que é um aluno aqui da Engenharia de Computação da UFSC, que fez um vestível no TCC dele, ele sofreu bastante também para conseguir chegar num produto final que não está finalizado, mas um protótipo, ele consegue adquirir o dado e dar um tratamento para o dado e ter uma aplicação, né? Isso é realmente muito trabalhoso. Né? E nós estamos também com um professor substituto nosso aqui da UFSC que solicitou para assistir a palestra, o Rodrigo, que é da área professor Rodrigo aí. O Rodrigo já está querendo trabalhar contigo, Leonel. Acabou de me mandar um WhatsApp aqui. Fazer um pós-doc aí. Que é um pós-doc, ele está se oferecendo para trabalhar contigo, porque ele é dessa área de sistemas embarcados também. Mas eu acho que, assim, realmente é muito trabalhoso, está tudo muito no início, né, nós estamos aqui, e cada dia chega uma tecnologia nova, né, questão de transmissão, todo mundo, RFID, pronto, agora não, agora nós temos o LoRa, nós temos Sigfox, nós temos, também temos Bluetooth, o Bluetooth segue né, empenhado em melhorar. Então, assim, cada dia a gente chega uma surpresa nova nessa área, porque realmente a indústria está muito preocupada em que isso funcione, que isso chegue no mercado, e são bastante desafiadoras as questões de privacidade, né, como tu bem colocou. Blockchain é o que eu tenho visto, blockchain é tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem essa dificuldade de processamento, quer dizer, como que coloca toda essa questão num dispositivo que praticamente a gente nem enxerga ele direito, né, então são bastante desafiadoras, e as questões da aceitação das pessoas, né, tanto a comunidade médica quanto os pacientes. Um dos nossos alunos já tinha até colocado que essa era uma das nossas questões, né, dos desafios de implantar um sistema de IoT realmente na prática, num sistema hospitalar. Por exemplo, a gente tem sistemas hospitalares e unidades de saúde que não tem nenhuma rede sem fio, né? Então, como é que eu coloco lá toda uma estrutura de dados sem fio num ambiente que ainda não está preparado para isso, mas vai ter que se preparar. Então, realmente são questões bem interessantes e que seguem os nossos desafios aí para os próximos anos. À medida que a gente conversa com o pessoal da saúde, existem muitas carências, existem muitos problemas de falta de integração dos sistemas, né, e a gente tem que lidar com várias questões tecnológicas, mas eles também têm muitas perguntas que eles fazem, né, como é que a gente pode determinar isso, como a gente pode, né, exatamente essa investigação de dados é interessante, e a gente está indo muito, claro, o vestível, antes ele era o foco principal da minha pesquisa, muito em função do embarcado, né, mas à medida que as coisas vão, até pela interação com o pessoal, até a gente tem, claro que a gente tem curso de engenharia de computação, mas às vezes não é todo mundo que quer desenvolver hardware, né, a gente tem uma cultura muito forte do software, né, mas no final das contas, né, ele é mais um meio de captura de dados, né, é um meio importante, né, e a gente está tentando ainda entender algumas aplicações, né, à medida que a gente vai olhando também, mas de repente, Leonel, você tem daqui a pouco aquele sensor, aquele outro, então a gente está tentando fechar um produto mínimo, digamos assim, para ter algumas informações e ter algumas pistas, as coisas vão evoluir, né, eu nem trouxe aqui as primeiras versões do vestível de vergonha, de mais vergonha, porque eles eram enormes, assim, e a gente tinha feito, será que a gente faz um display lá dentro? A gente botou com display, e se perde tempo um pouco com isso, né? Na medida que a gente, mas no final dos contos é um aprendizado, né? É claro que o fundamental é também essa interação,
né? A gente tem que entender as dores, né? Que se fala muito na dor, né? Da tua persona, né? E também identificar o seguinte: normalmente os vestíveis eles estavam muito associados, né? Em centralizar o valor muito naquela pessoa que está utilizando, né? Até por isso a pessoa vai lá compra um relógio vestível, né? Um relógio desses, né? E vai lá, mostra, olha que legal, fiz tantos quilômetros, né? Pronto, o valor dele está em se exibir para os seus amigos lá, né? Mas a gente entende que o vestível, especialmente na área da saúde, ele tem muito valor para o usuário, para o paciente, né? No sentido de qualificar o seu tratamento, né? Tu poder identificar rapidamente os erros e ter mais eficiência, né? E ele poder sair mais rápido da fisioterapia, por exemplo. Esse efetivamente é o valor, mas tem o valor dos dados para quem está tratando, né, para quem tem, ele poder qualificar o seu tratamento, para enxergar melhor as coisas. Tu imagina que eles falaram para mim, Leonel, com esse teu dispositivo, tu tá tirando o sensor da tomada, entendeu? Agora eu não preciso mais parar o paciente para medir alguma coisa, a gente já pode fazer isso em tempo real. Claro que o equipamento ainda tem limitações, ele está em fase de, digamos, validação, né? A gente tem algum problema porque um vestível, ele é um equipamento pequeno, mas ele tem a parte da própria qualidade de sensoriamento, da parte energética, na parte da usabilidade. Vestir ele não é fácil, a pessoa ainda fica meio com um ciborgue ali com aquele equipamento. Eu pedi para as meninas lá umas fotos, né? No final nem fotografei meus bolsistas, mas ele é uma cinta enorme ainda, né? E essas coisas têm que evoluir, sabe? Mas o interessante é isso, eu acho que a questão do valor, né? A proposta de valor está na pessoa que está fazendo no paciente, mas também naquele que está cuidando, né? E eu acho que o pessoal da físio, da medicina, está entendendo isso, e poder enxergar melhor como as coisas estão acontecendo, né? E os vestíveis dão um bom indício disso. Eu vou ainda um pouco além, sabe, Leonel? A minha percepção de tudo isso, porque independente de qual tipo de sistema que esteja capturando os dados, o grande valor é o auxílio na tomada de decisão diagnóstica. Claro. E de outras questões voltadas para a saúde, quer dizer, tu coloca ali no sistema a possibilidade de ele já te dar indicadores daquilo ali, sabe? Não no sentido de substituir o profissional, mas qualificar o trabalho do profissional, que ele consiga dar um atendimento e uma melhora para aquela reabilitação, ou por que seja, em função de que ele não está só ele com o conhecimento dele ali, ele está com o conhecimento dele, os conhecimentos do paciente e o conhecimento do universo todo, porque ele pode buscar, sei lá, em milhares de bases de dados o que já aconteceu com outros pacientes daquela mesma situação. Claro. Então, claro. Qualifica o trabalho do profissional e agiliza esse processo, né? Então, no meu entendimento, esses sistemas inteligentes, eles vão muito mais nessa direção, né? E que esse ponto de sensores, do jeito que a indústria e o mercado de eletrônicos, ele se expande, né, numa velocidade, assim, assustadora, eu acredito que isso, daqui a pouco, assim, o nosso vestível vai ser, sei lá, uma pulseirinha de nada, mas que vai estar integrado em todo esse universo para auxiliar naquela questão de sistema de tomada de decisão e recomendação, que é um pouco do que eu e o Silvio temos pesquisado bastante, para a qualificação profissional, né, para a melhoria do sistema e, consequentemente, reduzir os custos também do sistema e unidades hospitalares. Mas eu achei bem interessante a questão de pensar também esses vestíveis. Quando a gente fala vestível, parece que qualquer roupa serve em qualquer corpo, né? Não é bem assim, né? Não, o Vinícius já teve um probleminha ali de adaptação do pequeno, médio e grande no colete dele, porque... Não, é que nem a fisioterapia, o Leonel estava falando aí, não é todo o equipamento de fisioterapia que vai ter todo tipo de corpo e, digamos, tamanhos de indivíduos, né? Então é outra preocupação que entra. Ou seja, eu consigo ver a solução mais da parte da engenharia, etc., mas tem toda uma coisa. Agora nós temos alguém usando isso, né? E falando sobre a questão da energia, né, e conectividade, tudo, hoje tem uma palestra, 5h30, com o pessoal da França, lá de Bordeaux, o Reis mandou no grupo da SBC, o professor Reis, ali da URGS, né? Sim. Todo mundo conhece o Reis, né? E ele mandou, eu achei interessante, que a pergunta é qual é o preço que o nosso planeta paga para ter toda essa conectividade. E aí discute a proposta, questões de IoT com um doutorando lá da Bélgica, né? Que legal. Então, quer dizer, é uma solução, ela soluciona, mas qual toda a problemática em que ela está inserida, né? Ela vai ser uma solução, claro que nos traz desafios.
Por isso que a pesquisa está presente, né? E quando a gente fala disso, também me parece que essa questão de ambiente também entra. Eu não sei também o 5G, quais são as outras consequências possíveis, Ana, porque nós vimos a apresentação do vídeo que a gente passou na outra aula e depois o Jeff mandou para nós também, né? Até o Jefferson me escreveu agora que está impossibilitado de vir à aula, pediu desculpa, tá? O nosso aluno. Mas eu digo assim, nós temos aí uma complexidade, mas temos possibilidades de soluções muito interessantes, né? Tu falaste da lei de proteção de dados, né, Leonel? Sim. Né? Eu acho que é outra questão. Eu tenho um aluno de mestrado trabalhando com isso, ele é da segurança de informação, e é uma preocupação, nós ainda estamos muito tateando, digamos, isso aqui no Brasil, né? Ainda está algo muito... E até na questão da própria privacidade e proteção dos dados médicos mesmo, nós temos visto aí roubos de dados, poxa, roubo, digo assim, nem é roubo, a pessoa parece que deixa uma cadeira segurando a tranca da porta, né, não entre, por favor. Então, são os problemas claros de um conhecimento dessas camadas de segurança. Imagina com a IoT coletando e fazendo transmissão desses dados toda hora, né? Então, essa complexidade é bem grande. Não sei se algum aluno gostaria de fazer uma pergunta, a gente aproveitem a presença do colega aqui, por favor. A Mauri? Ô, Silvio, essa questão do... Sim. Um pouquinho, Maurício, já te dou a palavra. Essa questão da energia, se vamos ter energia para todos esses dispositivos, bilhões de dispositivos, já o ano passado, quando eu estava preparando o projeto de pós-doc, eu vi um artigo, acho que da Nature, comentando isso, que a gente está criando um outro problema, né? Que é a questão do... que sempre foi assim, né? Eu crio uma solução... Nós criamos uma solução, mas um problema, né? Eu quero saber onde é que a gente vai armazenar tanto dado. Pois é, por isso que os dados brutos não dá para ir para a nuvem, né? Isso eu já comentei. Isso nós sabemos o porquê nós estamos armazenando tantos dados também, né? Qual é a utilidade? Exatamente. Mauri, querido, palavra. Oi. Bom dia, professor Leonel. Eu sou a Mauri, sou mestrando em TI e Gestão de Saúde. Primeiramente, essa é uma ótima aula que a gente teve hoje, oportunidade grande também, né? E já com os ensinamentos que a gente teve da disciplina foi relativamente fácil acompanhar. Mas eu fiquei com a dúvida, a questão de IA embarcada. Quando você fala em IA embarcada, pode ser que eu não tenha percebido bem, você está falando propriamente no sensor ou no FOG, no server FOG? No FOG. No FOG. Pergunta, né? Pode ser no FOG, em princípio eu estou falando no FOG, mas daqui a pouco tu pode ter também calibração inteligente nos sensores, né, que é uma área que eu também estou começando a estudar, né, tu tem uma calibração também mais inteligente, né, no próprio sensor. Então tu pode espalhar até a complexidade, fazer uma hierarquia de processamento, né, então o que eu entendo é que cada vez mais tu pode ter inteligência e partes cada vez mais espalhadas dentro de um embarcado. Né? O embarcado antes era até tu comentou, né, Silvio, que todo mundo conhece o Reis, né? Eu digo que o Fernando Moraes é meu pai acadêmico, né? E o Reis é o meu avô acadêmico, mas o Reis é avô acadêmico de todo mundo. e a gente estava muito acostumado que os sistemas embarcados eram específicos, né? Os sistemas embarcados passou aquilo ali. Só que agora tu atualiza e tu cada vez mais tem que espalhar um certo nível de processamento, né? E esse processamento fica no FOG, por exemplo, como tu comentou, né? Mas eu acho que também daqui a pouco a gente pode ter pesquisas para de repente aproximar também do sensoriamento, né? Até porque o sensor daqui a pouco é vida real, o sensor estraga, o sensor dá problema, o sensor tem que avisar alguma coisa, e a gente passou muito por esse tipo de problema, né? A questão da própria qualidade de sensoriamento de equipamentos nacionais, isso é um problema que a gente tem, né? O meu sonho era eu queria fazer o nosso wearable, né? Mas o problema é esse, né? A gente tem que importar dificuldades institucionais para fazer compra de fora, e, enfim, né? Não vou ficar chorando muitas pitangas, mas a questão é que sensores para a saúde no Brasil ainda, né, são um pouco incipientes. Eu queria pegar um sensor pequeno, muito qualificado, tem calibração, então isso é um desafio. A gente, claro, assumimos essa bronca do wearable, né, mas é que em paralelo a gente também tem pesquisas na área de IA, tomara que a gente consiga, né, juntar bem esses dois mundos, né, mas é complicado. Mas como eu tinha te falado antes, né, eu acho que a questão toda dessa embedded AI é para ter um processamento forte de IA, para tu
deixar a nuvem um pouquinho menos, né, ocupada, né, e poder fazer um pouco mais na borda os processos. Só para complementar, a Mauri, o FOG não necessariamente é um computador, pode ser um gateway, pode ser um processador um pouco mais... Tem já dispositivos, tu procurar, acho que no site da China, tu já encontra até dispositivo FOG com processador melhor para fazer o meio de campo aí dos sensores, Isso. tá? Então, não necessariamente é um computador ou um celular, mas pode ser um próprio dispositivo mais robusto em termos de processamento e computacional, né, que fica ali naquela parte mais local, tá? E só para completar, então, aí a questão da visão do Leonel. Tá. Mas nesse caso, conceitualmente, se eu tiver um IA embarcado no sensor, ele vai ter uma autonomia, a questão do conceito de IoT deixa de existir ou continua sendo IoT? Não sei se Na minha opinião, ele continua. Mas é que, mesmo tu tendo a inteligência artificial ali autônoma, ele vai, tipo, tu vai precisar do especialista, tu vai ter que encaminhar esse dado para a rede, entendeu? Ele vai tomar alguma ação, alguma decisão naquele ponto, mas eu não acredito que o sistema seja totalmente autônomo, né? Eu acho que a gente ainda vai custar bastante para chegar num nível de autonomia desse tipo. Então, acho que tem que ter intervenção ainda via sincronização com outro dispositivo, sei lá, estou aqui imaginando, né, mas eu acho que vai por aí. Pelo menos para a saúde, tá? Em outras áreas talvez não tenha necessidade, mas questão da saúde tem a questão da responsabilização. Se o teu sensor vestível, o IA, tomar uma decisão errada, quem responsabiliza? A indústria? O médico associado? Então, isso são outras questões que ainda estão sendo discutidas, tá? E aí entra outro assunto que vai ser, eu acho que para janeiro, que é a IA explicável. Que estava lá, caído no lá. Eu estou louco para saber o que é isso. A questão da IA explicável é tu conseguir que o teu sistema de tomada de decisão explique por que ele está tomando aquela decisão. Exatamente. Não mais a caixa preta, Leonel, do sistema, de que entra dado e sai resultado, mas sim qual é o caminho que aquela tua rede neural está te dizendo, que está apontando para a solução. E agora, eu já acho que na Europa já começou, né? Todos os projetos que tem IA precisam explicar a tomada de decisão, principalmente na área da saúde, na área da justiça e na área da educação. São as três áreas prioritárias para essas questões. Então, é o X aí. Então, prepare. Ele apresentar como foi o raciocínio, né? Ele explicar como foi o raciocínio utilizado. Até porque tudo que a máquina executa, ele teve alguém que programou e criou um modelo daquele conhecimento, né? Então, ele tem que saber explicar como é que ele chegou naquela folhinha, digamos assim. Deixar claro. Será o responsável se o negócio der errado. Exatamente. Toda e qualquer área sensível, nós estamos falando da saúde aqui, mas outras áreas como transportes também, em que máquinas têm que tomar decisão, né? Eles são responsáveis. Carros, caminhões autônomos, ônibus autônomos, tudo isso. Atropelou alguém. Atropelou alguém, exatamente. Quem é que vai ser responsabilizado? Exato. Ou seja, as soluções surgem com grandes questões éticas no caminho, né? Até tentando uma palestra agora com o professor Lambe falando de ética do uso da IA, né? Tá tendo nesse exato momento. E é outra coisa, nós estamos criando, mas opa, para lá, tem questões éticas envolvidas aí também, né? Se a rodinha passar por cima de alguém, quem é que responde por isso? Tudo tem que ser pensado. A Thalita, não sei o que a Thalita queria perguntar, Thalita? Obrigado. Na minha área, né, a gente tem utilizado a inteligência artificial, é uma coisa bem nova para nós. A gente tem uma incubadora agora que se chama Embryoscope. Então, depois do processo de fertilização, nós podemos observar a evolução dos embriões no laboratório sem acessar a estufa em nenhum momento. A gente não precisa mais abrir a estufa, como a gente fazia antigamente, para olhar o grau de desenvolvimento morfológico dos embriões, né? Com isso, eles ficam beneficiados, assim, por não ter diferença de temperatura, nem de umidade, nem de nível de cultura. E essa estufa nova, ela tem um software que ela avalia
todos os tempos das mitoses, das meioses, o grau de fragmentação, de desenvolvimento do citoplasma, o consumo de glicose por aquele embrião, e isso vai gerando, por inteligência artificial, scores. Então, além de ter, assim, ao longo do dia, 128 fotos do embrião, de todos os movimentos, momentos de divisão, o software, ele usa essas 1000 informações que produz aí, né, e ele classifica os embriões em scores. Então, no último dia de desenvolvimento, a gente tem uma avaliação embriológica, de qual é o melhor embrião a ser transferido, que gera mais chance de gravidez, mas por inteligência artificial, o software nos diz qual é o melhor embrião. E é engraçado que a gente começou a utilizar isso há cerca de 4 meses, e às vezes as opiniões são divergentes, né? Às vezes o software diz que tal embrião é melhor e a gente, como clínico, o embriologista acha que não é o melhor. Mas é bem raro, assim. Em geral, o software acerta muito. E agora tem vários estudos sendo desenvolvidos com esse embrioscope, né? Mas melhorou muito a qualidade do laboratório. Assim, super interessante. Muito legal. Auxiliando, né, na tomada de decisão. Sim, essa é a ideia. Sim, os sistemas, eles não vão acertar 100%, Natalita, mas eles estão sendo aperfeiçoados justamente, e aí a necessidade dos especialistas da tomada de decisão final justamente é essa, né? O sistema, ele pode fazer uma boa indicação, mas as pessoas, os médicos relacionados com toda a sua especialidade e seus anos de experiência, né, é que tomam a decisão final, justamente por causa que é o caminho, né? A gente tem um projeto aqui, até falando essa questão de classificação, né? É um outro projeto que a gente está apoiando, que é para classificação de pessoas que vão provavelmente desistir ou não desistir de tratamentos de tuberculose. Eu achava que a pessoa, quando tratava tuberculose 6 vezes, barbado, né? Como é que tu vai desistir de uma doença tão grave, né? E o pior é que muita gente desiste, né? Então a gente elaborou já um modelo, vai ser apresentado agora a dissertação daqui a um mês, né? O Michael tem que entregar. Mas o curioso disso, né? A gente tem tido bons resultados, né? Mas muito em função de que a gente está usando alguns métodos para artificialmente ampliar os dados, porque os dados que vêm do DataSUS, do Sinan, eles são muito pobres, né? Então a gente também está lidando, eu acho que tem a questão do apoio do especialista, mas também a qualidade dos dados, né, de entrada também influencia, né, nas suas avaliações. Então a gente passou um tempão preocupado, né, mas a questão toda é que a base estava desbalanceada, e aí a gente agora, a gente usou métodos para balanceamento, né, o método SMOAT a gente utilizou, e a gente conseguiu fazer o equilíbrio das bases, estamos conseguindo prever com uma boa taxa, né, é claro que a gente está revisando esses dados, né, está muito boa a taxa de acerto, mas, novamente, mais um método de classificação, né, para poder atender a um determinado propósito, né, por exemplo, isso aí, claro, onde que não ganha com isso? Bom, a gente pode direcionar algum tipo de ação no sentido de fazer algum tipo de política para evitar que essas pessoas desistam do tratamento de tuberculose, né? A gente também acaba lidando com outros problemas, né, de problemas em inconsistência de dados, por exemplo, né? Mas, enfim, mais um projeto que a gente está trabalhando. Eu gostaria de falar um pouco sobre, quer dizer, até de saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Eu trabalho no hospital que é referência estadual para tuberculose. Sim. E achei bem interessante, porque fala da adesão ao tratamento, né? Exato. A gente já poder direcionar, ver qual que é o paciente, que a gente mais ou menos já tem isso, de saber assim, esse vai ter problema de adesão, a gente tem que, então, ter uma abordagem diferente, né? Pensar numa estratégia diferente. Achei bem legal, bem interessante. A professora Lia Possuelo, conhece? Lia Possuelo aqui da Unisc, ela, na verdade, ela se notabilizou, ela conquistou vários editais, é uma referência, né, com relação à tuberculose para pessoas privadas de liberdade, chama os PPPs, né, PPLs, quer dizer, PPLs, pessoas privadas, e é um grande problema, na verdade, né. A gente agora conseguiu fazer um estudo em nível estadual, né,
E, bom, a gente se empolgou um pouco com os resultados, né, mas a gente quer fazer também uma análise em nível nacional. Então, agora eu estou botando um dos meus bolsistas do Wearable, até porque esse tipo de conhecimento, né, porque a gente está, é o que eu digo, a gente está, com esse projeto, está tentando criar um grupo de ciência de dados dentro do projeto, né, e ele está olhando algumas ferramentas com alguns dados mais consolidados. A gente ainda está em fase de consolidação em relação aos vestíveis, né? A fisioterapia tem muita informação estática, mas essas informações que os vestíveis geram, a gente precisa ter muitos pacientes ainda para usar bastante, né? A gente tem ter algo mais estável, né? Trabalhar em regime de operação mesmo com vestível. Mas é um desafio, né? E a gente está querendo ampliar, então, esse estudo para bases de dados nacionais. É o que eu te disse. Muitos problemas que a gente teve foi em função de ter uma qualidade de inserção de dados. A gente não tem, também no Brasil, uma cultura de inserção de dados muito qualificada. Temas de informação ficam incompletos, né? Ficam incompletos. A gente teve... aí, claro, teve toda a questão da limpeza dos dados, classificação, verificação de variáveis mais importantes. Então, esse também é um outro desafio, a gente quer ampliar bastante esse projeto aí, e, claro, ficamos abertos aí à parceria, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Eu tenho uma outra dúvida, até em relação a quando estava apresentando, eu queria enxergar qual que era o vestível que vocês estão fazendo, desenvolvendo. Na verdade, eu não tenho a página dele aqui, eu não estou com fotos dele, né, nem pessoas, a gente ainda não, eu não quis bater nenhuma foto de uma pessoa andando com ele, eu tava as bolsistas lá, e aí eu pedi para o coordenador, ela fez o tempo, ele me mandou, só que eles estão assim, atrolhados. Deu um grande problema com relação à Covid aqui, como em todo o estado, né? Então, estamos vivendo até em função disso, eu não estou pegando tantos dados quanto necessários, assim, eu não estou fazendo as experimentações no nível que a gente gostaria, né? Mas, essencialmente, ele é uma grande cinta, ele é uma cinta preta, eu coloco o vestível, ele é emborrachado, né? E aí, dessa cinta, eu não sei se eu não estou com nenhum deles aqui agora, que a gente fez 2, né? Um está com o meu bolsista, que ele tá melhorando alguns métodos de sensoriamento, e o outro está lá na fisioterapia, né? Mas, essencialmente, ele é a gente fez até em parceria com a Mercur, uma empresa aqui de Santa Cruz do Sul, todo mundo conhece das borrachas Mercur, né? E aí eles aproveitaram aquelas bolsas térmicas, né? E você, com isso aqui vamos fazer uma cinta com um velcro, né? E ele é adaptável a qualquer tamanho de pessoa, né? Essencialmente é esse cinto e tu bota aquela plaquinha vermelha dentro, não sei se chegou a ver, tem uma plaquinha vermelha ali. Claro, novamente, ele é muito específico para aqueles exercícios. A pessoa anda tantos metros, sobe uma escada, mas é aquela coisa, tu bota ele, tu tira um fio que é para o oxímetro de dedo, isso a gente quis fazer o nosso próprio oxímetro de dedo. Aí a gente fez o modelo, tinha um maior trabalhão. Aí a pessoa falou assim, vale, né, mas tu podia fazer isso aqui mais flexível, porque tem dedos que não entram aqui. Tu fez um dedo médio aqui, que algumas pessoas fica muito pequeno o dedo e fica muito grande o dedo, né? Aí a gente está agora pensando em outra alternativa, tipo prendedor, coisa parecida. Mas a gente utilizou do MySinus, que ele é mais assim, ele prende no dedo na pessoa, então tem esse fio conectado, e tem um outro que tu coloca, então, que ele tem 2 sensores no nariz e um na boca, então tu captura o ar que entra e o ar que sai, né, a expiração e expiração, a respiração e expiração. Então, dali tu detecta o teu ritmo cardíaco. E tem a cinta do vestível, que também está junto desse velcro, né, dessa cinta que a Mercur fez para nós, que daí tu consegue integrar tudo. Então, aquela coisa, a pessoa só... Claro, dá um trabalho novamente para vestir. O pessoal da Físio adorou, né? Não, para protótipo tá excelente, né? E eles estão lá utilizando, mas é claro que tu não vai botar aquilo no dia a dia, né? A gente está querendo trabalhar, é uma dificuldade que eu estou tendo é com as pulseiras chinesas, né? Se a gente consegue capturar um dado e fazer alguma validação das pulseiras chinesas, a gente pode deixar com a pessoa por mais tempo, elas têm maior durabilidade, e fazer um ambiente que interaja com essas pulseiras. Hoje tem as pulseiras, tem os ambientes delas, não consegue fazer nenhum tipo de manipulação dos dados, nada, né? Estão protegidas. Então, mas é um projeto, né? É um projeto que tem 2 bolsistas trabalhando. Eu queria perguntar sobre isso, assim, ouvir vocês falarem um pouco sobre os materiais para desenvolver os vestíveis, né? Assim, o que a gente tem no Brasil? É tudo importado? Qual é a dificuldade? A dificuldade basicamente é essa, né? O que eu consegui fazer, né, na primeira versão, um tijolão ali, tinha oxímetro de dedo que integrava que tu conectava no Arduino, né, ou no SP32, né, é o hardware que a gente está utilizando.
mas é aquela questão de tanto utilizar, ele tem retorno, num dado momento ele começou a retornar valores muito estranhos. Aí eu pensei, gente, eu não aguento mais trabalhar em cima desses sensores, né? Então, vamos trabalhar com os da placa MySinus, que é caríssima, né? São duas grandes conjuntos na verdade, são sensores mais a placa, né? Fizemos, então, a placa adaptadora, ela não tinha Bluetooth Low Energy, né? A gente colocou um SP32 conectando e fizemos o aplicativo, né? E fizemos o web service, né? A gente quer retomar, a gente quer ver agora como é que vai se movimentar. O mercado, a gente estava muito em cima. Tem alguma coisa de acelerômetro, mas tu não foge muito disso, é o oxímetro de dedo, acelerômetro, temperatura, não tem nada, assim, o que tem muito que tu pode conectar um Arduino da vida, são coisas que tu pode conectar lá um sensor de umidade lá para agricultura, um sensor de temperatura ambiente, são coisas que não são feitas para o corpo da pessoa, né, às vezes eu gostaria de ter, eu tô louco para fazer uma meia, por exemplo, que possa capturar pontos de pisada das pessoas, né? Tu poder saber qual é a qualidade de pisada, né? Isso é uma coisa que... Só que esse sensor eu só encontrei fora do país, né? Eu estou até tentando viabilizar a compra, né? As próprias pulseiras, né? É uma coisa que o hardware é protegido, enfim. Então, tem muita dificuldade para fazer o hardware próprio, né? Isso é uma ajuda aí, talvez é uma boa parceria. Mas, por enquanto, como a gente estava muito preocupado em botar logo o MySinus para funcionar, como os sensores estavam todos funcionando, eu estava um pouco resistente a isso, né? Mas, gente, vamos fazer logo isso de uma vez. Aí pegamos 3 sensores estratégicos, né? Oxigenação, frequência e a parte da movimentação e a respiração, e vamos trabalhar em movimento versus reação a movimento. E focamos nisso, né? Então, só isso já está dando um trabalho enorme, mas o nosso objetivo é fazer daqui a pouco... versíveis mais personalizados ou mais nacionais, uma tecnologia nacional. As tecnologias nacionais, hardware estraga, tem todo um fluxo bem complexo. Tá bom, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Mesmo na agricultura dá problema, tá, Leonel? Eu tenho experiência na agricultura. Ah, é? Nossa Senhora. Acho que o Mauri queria falar alguma coisa. Acho que ele só complementou lá. Ah, sim. Mais alguém, pessoal? Alguma colaboração? Alguma questão para o Leonel? Bom, Leonel, eu já me coloco à disposição também, se tu precisar aí de uma parceria, né, Silvio? Nós estamos empenhados nessa... Eu ia falar... Nessa nova seara aí de inteligência artificial, tomada de decisões, sistemas de recomendação. Eu acho que vale uma tentativa de colaboração, né? Para que a gente faça isso tudo acontecer, até em prol do Estado mesmo, né? Se aquele centro de IA em saúde for viabilizado, que o resultado do edital ficou para fevereiro de 2021 agora, né? Creio que vai vir um bom recurso, vamos torcer, de modo que a gente não dependa só de agências como o CNPq e CAPES, né? Surgem outras fontes aí para investimento. Vamos torcer. Eu tô do lado de cá do Mampituba, né? Mas eu sou gaúcha. Não, fora do Rio Grande do Sul para fora, deu. Não, com certeza. Vai ver quando vier verão passar os dias aqui na praia. Agora eu vou segurar um pouco, tá meio perigoso. Poxa, eu queria fechar as fronteiras para a gauchada não subir por causa do Covid. Mas eu acho que o mais perigoso está descendo aí, velho. Não sei. Gente, eu aqui sem preocupação das UTIs, gente. Então, até porque não tem UTI, né? Mas... Com certeza, Leonel, somos parceiros aí, né? Eu já vou provocar a Rejane, ver se ela precisa de alguma colaboração também. Eu acho que eu não falo com a Rejane desde a graduação. Meu Deus, pouco tempo. Ontem, né, Silvio? Isso, esses professores. Leonel, então, agradecemos muito a tua apresentação aqui, né, tu trazer esses elementos, que, como eu falei, eu acho que isso agrega porque os alunos já estavam estudando os artigos, o material teórico todo desenvolvido, né, e agora eles conseguem fazer uma ligação, tá?
melhor vendo essas práticas que tu está desenvolvendo, as complexidades. O Vinícius colocou ali para o grupo, né, o vídeo onde tem o que ele desenvolveu no curso de engenharia dele, né, para IoT também em saúde, e mais o artigo, mais o TCC. Então, acho que vale a pena a gente começar essas trocas, tá? Eu acho que nós podemos encerrar, né, Ana? Acho que sim. O que tu acha? Então, acho que a gente pode parar a gravação, daí já encerramos aqui, tá? E, pessoal, então, agradecemos de novo ao Leonel, para todos.